Seguindo a pregação do primeiro vídeo, o respeito mútuo entre marido e mulher é um dever da vida conjugal de ambos. Embora, como observamos depois, o respeito especial seja um dever da esposa, também é um dever do esposo. É difícil respeitarmos aqueles que não têm direito a isso com base em qualquer outro fundamento que não seja a posição da superioridade ou relacionamento comum. Por isso, é muito importante oferecermos um ao outro o tipo de comportamento que merece respeito e a recomenda. Estima moral é de um dos mais firmes alicerces, mais forte apoio de amor. É um elevado grau de excelência, não deixa de produzir essa estima. Nessas conexões somos mais conhecidos um pelo outro que pelo mundo, ou por nossos amigos, ou mesmo nossos filhos. A privacidade desse relacionamento expõe os nossos motivos e todo o interior do nosso caráter, de modo que somos mais bem conhecidos um para o outro do que somos para nós mesmos. Portanto, se queremos ser respeitados, devemos ser respeitáveis. É verdade, o amor cobre uma multidão de pecados. Contudo, não devemos confiar demais na credulidade e da cegueira da afeição, a um ponto além do qual nem mesmo o amor pode ser cego para com a transparência e uma ação culposa. Toda a conduta pecaminosa cuja impropriedade não deve ser mal interpretada, tende a depreciar-nos na estima do outro e, consequentemente, remover a salvaguarda das afeições. Em toda a conduta do estado matrimonial deve haver o mais distinto e invariável respeito mútuo nas pequenas coisas. Não pode haver a procura de erros, nenhum exame detalhado, palavras críticas abusivas, nenhum menosprezo rude, nenhuma indelicadeza, nenhuma negligência incoerente. Deve haver cortesia sem servidão. Em resumo, deve haver ternura, amor, apoiada por estima e norteada por polidez. Temos que manter nossa respeitabilidade mútua perante marido e mulher, praticar ações, dizer uma palavra ou assumir uma postura que terá a mais remota tendência de diminuir o outro na estima das pessoas, constitui o mais elevado grau de impropriedade para cada cônjuge. O apego mútuo na companhia um ao outro é o dever do marido e da mulher. Nós nos unimos para sermos um companhia do outro, para vivermos juntos, andarmos juntos, conversarmos juntos, vivermos juntos. O marido é ordenado a viver a vida como comum no lar, com discernimento. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Sim, isso tensiona nada mais do que a residência em oposição à ausência e à vagueação. Entrar nesse estado é um absurdo para aqueles que não têm qualquer perspectiva de habitarem juntos. Aqueles que já são casados não deveriam estar desnecessariamente fora do lar. Vários tipos de circunstâncias tornarão inevitáveis algumas viagens, mas o esposo deve retornar tão logo se cumpra o propósito da sua ausência ao trabalho, às vezes. Ele deve sempre viajar com as palavras de Salomão em sua mente. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Provérbios capítulo 7, verso 8. Um homem que está fora do seu lar pode cumprir os deveres para com a família, pode disciplinar seus filhos, pode manter a adoração de Deus na família. Sei que é o dever da esposa liderar as devoções das ausências do marido, que não está de corpo presente, servos do Senhor, e deve tomar esse dever como uma cruz
senão como um privilégio. Poucas estão dispostas a fazer isso. Assim, um dos santuários de Deus permanece fechado por semana e meses. Sinto tristeza em dizer há maridos mais inclinados a qualquer outra companhia do que sua esposa. Isso se manifesta na maneira como eles usam as suas horas vagas, ou poucas dessas horas são dadas à espera. A noite é o período mais doméstico do dia. A esposa tem o direito peculiar desse período. Ela está agora mais livre de seus inúmeros cuidados diários e tem liberdade para desfrutar de uma leitura, de uma conversa. É uma triste reflexão sobre o homem, quando ele se mostra propenso a gastar sua noite fora de casa, em bebedeiras e outros locais. Isso significa algo mal e prediz coisa ruim. Para garantir a companhia do esposo, seu próprio lar, a esposa deve ser boa dona de casa. Tito capítulo 2, verso 5, deve se vestir sensualmente para o marido ter a emoção de estar com ela e fazer tudo que puder para tornar o lar e ela se tornar atraente, mostrando bom senso, asseio, alegria, conversa afetiva, se assear todos os dias, se vestir bem, se ataviar bem para o marido. Ela deve se esforçar para fazer o lar um lugar santo, agradável, estável, em que ele gosta de descansar sob o esplendor da sua companhia. Visto que o homem e a mulher se uniram para viver na companhia um do outro, eles devem ficar tanto quanto possível na companhia, unidos um ao outro. Há algo errado na vida doméstica, seus cônjuges precisam ajudar de danças, festas, jogos, entretenimento para aliviá-los da monotonia produzida pelo dever do lar. Agradecer a Deus pelo fato de que somos estranhos ao prazer que leva o homem a fugir da sala confortável do matrimônio, da companhia da esposa, da instrução, da recreação contida com os filhos e de um passeio com a esposa à noite e filhos quando os negócios do dia se acabaram, para sair a lugares de entretenimento, jantar fora, em busca de alegria, em meu juízo, os prazeres do lar e da família são tais que nunca causaram desgostos e precisam ser mudados. Eu anelo e suspiro também em vão pela época em que a sociedade será elevada e purificada, a época em que o amor ao conhecimento será tão elevado e os hábitos da vida tão simples, a época em que o cristianismo e a moralidade serão amplamente difundidos. E os lares dos homens serão o lugar de âmbito de seus prazeres, a época em que cada pessoa achará o seu maior deleite terreno na comunhão com a esposa, amorosa, inteligente e de filhos bem educados. A época em que as pessoas acharão que seu lar para ir a bailes, concertos, teatros, será tão necessário a sua felicidade como abandonar uma mesa bem preparada em troca de uma festa pública para satisfazer os anseios de um apetite saudável. Nessa época não haverá mais imposição se provarmos que os entretenimentos públicos são impróprios, pois eles são desnecessários. A tolerância mútua é um dever. Isso nós devemos a todos, incluído o estranho e o inimigo, e com certeza não deve ser negado. A pessoa, a nossa maior intimidade, pois é o amor paciente e benigno. O amor não arde em ciúme, não ufana, não se exorbece, não conduz inconveniente, não procura seus interesses, não exaspera, não ressente do mal, não se alega com injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 e 7. Tanto não há necessidade como lugar para esse amor em todos os relacionamentos da vida. Onde há pecado, imperfeição, existe
ambiente para a tolerância resultante do amor. Aqueles que amam de verdade, imagino que só acharam essa tolerância. Todavia, uma análise mais sensata do marido e da esposa corrige o engano. As primeiras impressões dessa tolerância passam, geralmente, com o primeiro amor. Todos devemos adentrar o casamento, lembrando que estamos prestes a nos unirmos com uma criatura caída às vezes. A afeição não impede, mas exige que apontemos mutuamente as nossas faltas. Isso deve ser feito com toda a humildade e sabedoria, com toda a ternura do amor, para que não aumentemos o mal que tensionamos remover ou substituamos por outro. Auxílio mútuo é o dever do esposo e da esposa. Isso se aplica ao cuidado da vida. O esposo não deve nunca realizar qualquer coisa importante sem comunicar o assunto à esposa, que por sua vez, em seu lugar, se esquivar-se da responsabilidade de aconselhar e deixá-lo lidar sozinho com suas dificuldades e problemas. Deve convidá-lo a compartilhar livremente todas as ansiedades, pois se não lhe pode dar conselho, pode animá-lo. Se ela não pode aliviar suas preocupações, pode ajudá-lo a carregá-las. Né, esposas? Se não pode direcionar o rumo do seu negócio, pode direcionar o fluxo dos seus sentimentos. Se a esposa não pode oferecer uma fonte de sabedoria secular, pode derramar os assuntos diante do Pai e a fonte das luzes. Muitos homens, devido à ideia de delicadeza em sua esposa, guardam consigo todas as dificuldades. E isso se predispõe a sentir o golpe mais intenso quando ele vier. E uma vez que a esposa deve estar disposta a ajudar o esposo nas questões de negócios, ele deve estar disposto a compartilhar com ela o fardo da ansiedade e fadigas do lar. Alguns erram e degradam completamente o líder feminino da família, tratando a esposa como se a sua honestidade e habilidade não fosse digna da confiança na administração das coisas do lar. Eles guardam o dinheiro e dão aos pouquinhos, como se estivesse perdendo o sangue de sua vida, sendo mesquinhos em relação ao dinheiro que dão, exigindo contas rígidas, como se a esposa fosse um empregado suspeito. Eles se encarregam de tudo, cuidam de tudo, interferem em tudo. Isso despoja a mulher de sua autoridade, tira do seu devido lugar, insultando-a, degradando-a perante os filhos e os amigos. Por outro lado, alguns chegam ao oposto de não ajudar em nada. Meu coração se entristece por ver a servidão de algumas mulheres piedosas, trabalhadoras e maltratadas, depois de trabalharem durante o dia em atividades infindas de uma família jovem e numerosa. Elas têm que passar horas de noite em solidão, enquanto o esposo, em vez de vir para casa a fim de alegrá-la com sua companhia ou aliviá-la de sua fadiga, por pelo menos durante meia hora, vai a uma festa ou mesmo a um sermão. E existem aquelas mulheres desafortunadas que têm que acordar e vigiar durante toda a noite o bebê doente, inquieto, enquanto o homem que ela aceitou como seu partícipe de suas aflições dorme ao seu lado e não se dispõe a dar-lhe sequer uma hora de seu sono, a fim de proporcionar um pouco de descanso da sua esposa tão fatigada. Ora, até as criaturas irracionais se envergonham desse homem, pois todos sabem que o pássaro macho cumpre por sua vez de permanecer sobre o ninho na época da incubação, permitindo que a fêmea tenha ocasião de renovar suas forças por meio da alimentação e descanso. Além disso, ele sai com ela à busca de alimentos para nutrir os filhotes quando eles clamam. O homem não deve pensar que em casar-se não está preparado para compartilhar com a esposa, tanto quando lhe for possível, o fardo dos cuidados
domésticos. Eles devem ajudar um ao outro no que diz respeito do cristianismo pessoal. Isso está implícito na linguagem do apóstolo Pedro. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás do teu marido, ou como sabes, marido, se salvará de tua mulher. 1 Coríntios capítulo 7, verso 16. Quando ambos os cônjuges não são convertidos, ou quando somente um deles é participante da palavra e da verdadeira piedade, deve haver os mais ansiosos, prudentes e amorosos esforços em favor da salvação de cada um. Quão infeliz é o estado do paganismo, no qual duas pessoas desfrutam juntas o conforto do casamento e depois vão juntas à eterna perdição, consolam um ao outro na terra e se atormentam mutuamente no inferno. São companheiros de felicidade nesse tempo e companheiros de tormento por toda a eternidade. Quando ambos os cônjuges são crentes, deve haver o exercício da solicitude constante e recíproca, bem como a vigilância e cuidado em relação ao bem-estar espiritual e eterno. Conversar com o cônjuge sobre os temas sublimes da redenção por meio de Cristo e da salvação eterna. Estudar as disposições, fraquezas, dificuldades e os declínios espirituais um do outro para aplicarmos os remédios adequados. Exortamos um ao outro diariamente para que não endurecidos pelo engano do pecado. Praticamos a fidelidade sem cristianismo e ministramos elogios sem bajulação. Convidamos um ao outro para o atendimento aos mais edificantes e fortalecedores meios públicos da graça, e recomendamos a leitura atenta e instrutiva dos livros edificantes que achamos benéfico para nós mesmos. Expomos mutuamente o que pensamos sobre o assunto do cristianismo pessoal e revelamos nossas perplexidades, temores, alegrias e tristezas. Infelizmente, que não se envergonha de suas negligências nesses particulares, mas essa negligência é pecaminosa e comum. Fugimos da ira vindoura, mas não fazemos tudo o que podemos para ajudar um ao outro a escapar. Contendemos lado a lado pela coroa da glória, honra, imortalidade e vida eterna, mas não fazemos tudo o que podemos para assegurar o sucesso do outro. Isso é amor. Isso é ternura da afeição matrimonial. Essa ajuda mútua deve se estender à manutenção de todas as atividades da ordem, da disciplina, da piedade, do lar. O marido deve ser o profeta, o sacerdote, o rei da família, para instruir a mente de seus membros, filhos, liderar suas devoções e governar suas disposições em tudo que se relaciona a esses assuntos. A esposa deve ter o mesmo pensamento. Nesses assuntos eles devem compartilhar juntos, trabalhar juntos, não permitindo que nenhum dos dois trabalhe sozinho, não se opondo nem distorcendo o que é feito. Na terra não se pode achar uma cena mais amável do que aquela de um casal piedoso empregando sua influência mútua em os momentos de seu companheirismo para estimular um ao outro a realizar obra de misericórdia e benevolência espiritual. Nem mesmo Adão e Eva, no paraíso, com suas vestes de inocência, envolvidos em cuidar da vinha ou em tirar as rosas daquele jardim santo, apresentam um espetáculo mais interessante do que esse. Simpatia mútua exigida, a enfermidade pode exigir isso. E as mulheres parecem ser naturalmente formadas e inclinadas a oferecer simpatia. Ó mulher, tu és um anjo ministrador. Se pudéssemos viver sem mulher e ser felizes na saúde, o que seríamos nós durante a enfermidade?
sem a presença da mulher, de seus serviços compassivos, dos seus conselhos, de sua colaboração. Podemos afofar, como faz a mulher, o travesseiro no qual o homem enfermo repousa a cabeça. Não podemos dar o remédio e servir o alimento que ela o faz. Existe uma ternura no toque da mulher, uma leveza em seus passos, uma habilidade em suas disposições, em seu olhar irradiante, há uma simpatia que nos alcança, uma simpatia que os nossos olhos necessitam ver. No entanto, essa simpatia não é dever apenas da esposa, pertence igualmente ao esposo. É verdade que ele não pode cumprir em favor dela os mesmos serviços que ela pode realizar em favor dele. Mas o esposo pode fazer e deve fazer tudo o que puder. Marido, rogo-lhes que busque toda habilidade, ternura de amor, para usar em favor da sua mulher quando ela está fraca e adoece. Vigie o lado da sua mulher, converse com ela, ore por ela, acorde com ela, aflige-se com ela as suas aflições. Nunca ouça desatentamente os seus lamentos, e por tudo que é sagrado no amor conjugal, suplico-lhe que ele nunca cause na sua mente da esposa, por meio da negligência insensível, expressões petulantes ou aparência de pessoa insatisfeita, a impressão de que a doença que destrui a saúde dela fez o mesmo a sua afeição. Pópina da angustiante aflição de supor que está sendo um fardo ao seu coração desapontado. A crueldade de tal homem é indescritível e não conheço uma palavra suficiente, enfática, para designá-lo. Ele não está fazendo a obra de um assassino sem punição, em alguns casos sem reprovação, mas nem sempre sem intenção ou sem remorso. A simpatia deve ser exercida pelo esposo e pela esposa, não somente em referência à doença, mas também a todas as aflições dos casais. Toda a tristeza do casal deve ser compartilhada um com o outro, como duas cordas em uníssono. A corda da tristeza nunca deve ser vibrada no coração de um deles, sem causar uma vibração correspondente no coração do outro, ou como a superfície do lago corresponde ao céu. Seria impossível a quietude e o brilho do sol estar sobre um, enquanto a agitação e turbulência do outro. Um coração deve corresponder ao outro e uma face à outra. Amém? O que a Bíblia diz sobre a discussão do casamento? Vamos ver? As discussões, atenção, servos do Senhor. Atenção de algumas esposas. As discussões do casamento são uma realidade que a Bíblia reconhece e ajuda a resolver. Todo casal normal discute, mas a discussão não precisa levar ao pecado, nem ao fim do casamento. A Bíblia ajuda a lidar bem com discussões do casamento. Atenção, amados e amadas. As discussões do casamento acontecem porque cada pessoa é diferente uma da outra. Sempre vai haver algum conflito, uma vez ou outra. Quando duas pessoas vivem juntas, precisam aprender a superar as diferenças. A forma como lidam com as discussões pode separar um casal e torná-lo mais humilde, ou torná-lo mais humilde. Se você é casado e tem passado por uma fase para resolver uma discussão no casamento, é importante se acalmar. Viu? Esposa, se acalmar. Muitas discussões ficam fora do controle, porque as pessoas ficam exaltadas e dizem coisas sem pensar, troca de ferpas, ofendem um ao outro, machucando o cônjuge.
gritos e insultos não vão ajudar a resolver o conflito. Quando você está irritado, morda a língua, respire fundo antes de falar. Efésios capítulo 4, verso 31 e 32, que diz: livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Sim, enfrentar os problemas. Uma discussão significa que há um problema que precisa ser resolvido. Fugir não é a solução. Se não for resolvido, o problema só vai ficar pior. A Bíblia diz que devemos resolver os problemas no mesmo dia que surgem. Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, que diz: enfrenta o problema logo antes que fique ainda mais difícil de resolver. Se perguntem qual é o motivo real dessa discussão, quais foram as ações ou as palavras que causaram discussões, por que foi, como cada um se sentiu, como pode resolver o problema, o que cada um pode mudar. Pergunta como essas ajudam a resolver os problemas. Procurem conversar um ao outro em vez de lançar acusações. Fale a verdade em vez de esconder por trás de desculpas fracas. Efésios capítulo 4, verso 25, que diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Pôr-se no lugar do outro. Muitas das discussões entre casais acontecem porque ambos querem ter razões sobre determinada questão, mas nem sempre estamos certos sobre todos os assuntos. Uma boa estratégia é tentar colocar-se na pele do outro. Isso chama empatia. É tão importante nos relacionarmos. Tente entender por que o cônjuge está mantendo essa postura ou atitude. E se fosse eu, posso ser mais compreensivo. A base de uma relação matrimonial precisa estar firmada no amor de Deus, na palavra. Isso envolve sabedoria, compreensão, altruísmo e cumplicidade. Exponha sua opinião sem ofender nem maltratar o outro lado. Procure ouvir e respeitar como gostaria de ser ouvido e respeitado. Perdoar e pedir perdão. Eu disse perdoar e pedir perdão. Todos cometemos erros. Todos precisam de perdão. No casamento, na união das pessoas, os dois vão fazer coisas que não deviam provocar confusões. Quando isso acontece, peça perdão e se esforce para mudar o seu comportamento. O cônjuge machucado também deve oferecer e aceitar o perdão. Assim como Deus perdoou seus pecados, você deve perdoar quem peca contra você. Quem ama, perdoa. Colossenses capítulo 3, verso 13 e 14, que diz: suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Apenas o perdão pode libertar os ressentimentos. Não guardem rancor contra ofensas do passado. Orar, pedir ajuda a Deus é essencial. Deus deve estar sempre no centro dos dois, guiando e ajudando o casal. Apenas com a ajuda de Deus, cada um pode mudar para ficarem mais unidos. A comunhão com Deus é a chave de um bom casamento. Estando ligados fortemente em Deus, vocês conseguirão resolver melhor
as dificuldades diárias. Por isso, orem juntos. Tenha humildade para se arrepender e reconhecer que os dois lados podem ter pontos de vista diferentes. Em oração, peça a Deus que vos cuide a ultrapassar as diferenças e resolver os problemas que existem entre vocês. Seguir com paz, em paz. Procure a via do diálogo em vez da discussão. As discussões põem em risco a harmonia do lar. Seja a primeira a dar um passo em direção, como estou dando, a resolução das discussões. Mesmo que isso exija relevar alguma coisa, dar um braço a torcer, como diz na gíria. Procure seguir em paz, Hebreus capítulo 12, verso 14, com a sua esposa, que diz: esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sim, uma família unida passa por problemas, divergências e tempos difíceis, mas permanece firme e unida na paz se tem Deus no coração, que é o centro, o pilar da família. Tenha paz em Cristo como árbitro no seu coração. Colossenses capítulo 3, verso 3 e 15. Busque auxílio do Senhor e de sua palavra por fim às guerras do seu casamento. Não se apegue às ofensas ou atitudes que lhe causam dor. Perdoa e siga em paz. O engano está no coração dos que maquiam o mal, mas a alegria está no meio dos que provém a fé, a paz. Provérbios capítulo 12, verso 20. Atenção, amados e amadas. Resolver o problema das discussões no casamento é uma coisa que os dois precisam fazer juntos. O casamento é uma dupla dinâmica, um só time que se esforça no trabalho de equipe. O trabalho todo não pode ser feito só por um. Os dois precisam estar prontos para mudar e melhorar o relacionamento. Cada um deve dar o seu melhor para a união. Sim, amados e amadas. As 7 coisas que Deus odeia no casamento. As 6 coisas que Deus odeia no casamento. A 7ª ele detesta. A ira, a mentira. Atenção, amados e amadas. A ira, a mentira, o egoísmo, o orgulho, o abuso de todas as suas dimensões, a indiferença para com a honestidade do cônjuge e o divórcio. Esse versículo não está na Bíblia apenas. Aproveitei o estilo do escritor dos Provérbios, capítulo 6, versos 16 e 19. Daí, eu e minha esposa alistamos algumas coisas para fazer que fazem mal ao casamento e que, com certeza, Deus não gosta. Talvez vocês concordem com a lista que foi feita abaixo. Certamente você pode fazer a sua lista e será diferente dessa. Tudo bem, mas fechamos nesses itens. A ira. A ira é um veneno para o casamento. Ela destrói o amor, fere o coração da pessoa amada, deixa marcas negativas profundas na relação, mesmo que depois se peça perdão. A ira é uma das portas abertas para a violência, palavras rudes e ofensas diversas. O antídoto para a ira é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5. O marido cristão, ou uma pessoa cristã que deseja agradar a Deus, deve extirpar a ira do coração. Efésios, capítulo 4, verso 31. A mentira. A mentira quebra a confiança que deve haver na relação entre marido e mulher. A palavra de Deus está repleta de textos que condenam veemente a mentira. O mais conhecido deles está em João capítulo 8, verso 44. As palavras desse versículo foram ditas por Yeshua Mashiach para combater a mentira só com a verdade, por mais dura que seja, sempre a verdade. O egoísmo.
O egoísta só pensa em si mesmo. O cônjuge egoísta nunca considera a vontade do outro. Não abre mão do restaurante preferido. O bife maior é dele. Seus prazeres e vontades em primeiro lugar. Outro que se arranje. Não, nas relações sexuais, nunca está atento ao prazer do cônjuge. O dinheiro é somente para seu deleite. Nunca pensa em comprar um presentinho melhor para o outro. O egoísmo é uma obra da carne. Gálatas capítulo 5, verso 20. Não o fruto do Espírito Santo. Orgulho. Um dos cônjuges orgulhosos nunca reconhece o seu erro. Nunca pede uma opinião. Sempre acha que está certo. Quando o orgulho está presente na relação do casal, o errado é sempre o outro. O cônjuge orgulhoso, por exemplo, nunca olha para si mesmo. Tenta encontrar os erros em sua palavra e comportamento. Nunca pede perdão. O orgulho é o irmão gêmeo da arrogância. A humildade não é orgulho. A humildade não é orgulho, é o que Deus quer ver no casamento. 1 Pedro capítulo 5, verso 5 e 6. O abuso. O abuso é um verdadeiro explosivo para destruir qualquer relação, especialmente o casamento. O cônjuge abusador desconhece limites, acha que tem poder sobre todas as coisas, abusa do poder, usa a violência verbal, física, abusa da vida sexual, financeira, abusa na moral, abusa psicologicamente. Pedro, um discípulo casado, recomendou que o respeito deve ser valorizado em todas as relações. 1 Pedro capítulo 2, verso 17. A indiferença. A indiferença é a prima do egoísmo. Quando a indiferença se instala no coração de um marido ou de uma esposa, o outro é atendido em suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A esposa que deseja ser abraçada sem conotação sexual nunca recebe um abraço, precisa de um carinho, jamais é atendida nas suas carências emocionais. Na cama é sempre usada como objeto sexual. O marido que precisa de palavras de afirmação fica zerado nesse quesito. Precisa ser respeitado. A esposa não está nem aí para essa necessidade masculina. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, fala sobre entendimento. Entender o cônjuge é compreender sua necessidade e satisfazê-la sempre. O divórcio. Atenção, amados e amadas. Deus detesta o divórcio. Odeia o divórcio. Está na Bíblia, Marcos capítulo 2, verso 16. O divórcio destrói o plano original de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 21 e 26. O divórcio é a ruptura de uma aliança, de um pacto, de um compromisso. É resultado da dureza do coração humano. Mateus capítulo 19, verso 8. O divórcio tem um impacto negativo das pessoas envolvidas, nos filhos da sociedade, na igreja de Cristo. Os casais, para agradarem, deveriam lutar por seus casamentos e não caminhar em direção ao divórcio, quando as dificuldades se tornam presentes. Eu gostaria de saber qual a opinião de cada um de vocês. Consulte seu coração sobre o divórcio. Caso tenha sido útil para você, aproveite e compartilhe com a esposa sobre o relacionamento da família. Não se esqueça, amados e amadas, o motivo para você separar da sua esposa só por um motivo: infidelidade, traição. Não há outro motivo que possa separar você. O que Deus uniu, o homem não separa. Resolvendo o conflito matrimonial. Toda família tem desacordos. O casal que nunca tem conflitos não existe. Infelizmente, conflitos podem levar a brigas sérias. Uma briga séria é aquela que desune o marido e a mulher, mas nunca resolve a causa do problema.
Como resultado, os casais acumulam amarguras, rixas, raivas descontroladas, ódio e frequentemente o divórcio, que Deus abomina. A falta de muitos casais é a habilidade para discutir os desacordos e resolvê-los. Na verdade, falta-lhe a capacidade para discutir problemas sérios, chegar a um plano para resolvê-los. Então, pôr em ação esse plano. Ressalto aqui que essa é uma habilidade que muitas pessoas simplesmente nunca aprendeu, mas pode ser aprendida. O propósito dessa palavra é aprender que a Bíblia diz sobre como resolver o conflito no casamento. Estamos preocupados com conflito em geral, mas especialmente com conflito sério, que destrói a relação entre marido e mulher e que pode levar à separação. Considere os passos seguintes como podem ajudar os casais a evitar a resolver tais problemas. Primeiro, tenha fé. Muitos casais têm brigado e altercado tanto tempo que perderam a esperança de que as coisas jamais vão melhorar. Eles se resignam e continuam altercando e se odiando o resto de suas vidas, ou terminam o casamento pelo divórcio, que Deus abomina. Divórcio é só separação de corpos mediante traição. Os casais precisam crer pelo poder de Deus que eles podem resolver seus problemas de casamento se ambas as partes quiserem realmente resolver. Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Se confiarmos em nós, mesmo podemos falhar, mas precisamos acreditar que Jesus nos proverá a força que precisamos para agradar Deus Pai. Pensamento cuidadoso nos convencerá que conflito sério no casamento não é vontade de Deus para nós. Deus criou o casamento para o bem do homem e da mulher. Ele nunca pretendeu que o casamento fosse uma fonte de ódio, de brigas e de amargos ressentimentos. O ódio, alterações amargas e desuniões em nossos lares significam que alguém está desobedecendo a Deus, que não tem fé. O problema começa porque alguém desobedeceu a Deus e não tem fé. O problema original levou alguém a cometer outros atos pecaminosos. Em ambos os casos, problemas matrimoniais sérios quase sempre envolvem o pecado, a traição. Se é assim, então podemos superar os problemas pelos mesmos métodos que a Bíblia descreve para superar outros pecados. Reconhecer que o pecado é a raiz do problema da esperança, porque o cristão sabe que Deus tem a solução para esse pecado. Contudo, o casamento envolve duas pessoas. O problema entre duas pessoas pode ser completamente removido somente se ambas as partes estiverem querendo trabalhar nele. Se somente uma das pessoas obedece a palavra, a Deus, a outra pessoa pode manter-se o problema sempre vivo. Porém, se seu cônjuge não trabalhar para melhorar o casamento, isso não remove suas responsabilidades por fazer o que você puder. Vamos seguir no terceiro e último vídeo. Amém?